Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Coluna Sem Neura, o seu podcast com informação de qualidade numa linguagem que você consiga entender. E aí, como a gente sempre traz uma novidade, hoje a gente vai fazer uma configuração um tanto quanto inusitada. A gente está conversando com um paciente que foi operado há menos de 15 dias, exatamente para a gente ter algumas dúvidas fresquinhas para poder esclarecer, juntamente para vocês entenderem que a gente vai, ao longo do tempo, ir construindo essa evolução, e principalmente para mostrar como que a dor ela pode bagunçar muito a existência da pessoa e é possível a gente conseguir aliviar essa dor. Por que eu optei por a gente trazer esse paciente o quanto antes? É normal a gente esquecer esses momentos ruins. Então, o Eduardo ele se prontificou a vir conversar aqui com a gente. Então, primeiramente, Eduardo, muito obrigado, tá, pela sua presença, pela sua disponibilidade. E o Eduardo também vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre os benefícios dessa técnica endoscópica de abordagem de hérnia, porque também ele já foi operado por uma técnica anterior, né, em alguns anos para trás, exatamente para a gente poder ajudar isso. Eduardo, obviamente que a ideia aqui é a gente nunca vender milagre, né? Então uma das bases que a gente tem aqui são informações de qualidade, a gente mostrar que é real, mostrar que é possível, principalmente que isso é feito aqui no Espírito Santo. Mas quando a gente lida com dor, a dor é desesperadora. É verdade. Então, primeiramente, eu queria que você se apresentasse. Cara, quem é o Eduardo? Eu te conheci no pronto-socorro, mas eu queria entender, cara, quem é o Eduardo? Bom, primeiramente é um prazer estar participando aqui e contribuindo, né, para poder... O intuito é mostrar para outras pessoas que é possível a gente se livrar dessa dor que tanto incomoda, né. Eu me chamo Eduardo, eu tenho 46 anos, né, sou natural de Minas, mas moro aqui há 44, então praticamente já sou capixaba. E eu tenho histórico na família de pessoas com hérnia de disco, pico de papagaio, algumas coisas nesse sentido. E a primeira vez que eu tive problema em relação a isso foi em 2009, né, onde eu sentia muita dor na parte lombar, travamentos de quadril, e procurei um neurocirurgião na época. Você era bem jovem na época, né? 2009, agora estou em 2026 praticamente, né? Então, já reclamava, praticava esporte na época, joguei basquete na infância, futebol, então não sei se pode ter agravado, alguma coisa desse tipo. Mas desde 2009, assim, nessa parte de cirurgia para poder resolver mesmo. E aí, Eduardo, na época você estava com uma dor, vamos colocar então de 2009 para quem está acompanhando com a gente e Claro. seguindo isso. Então, na época você tinha uma dor, essa dor ficava só nas costas ou ela corria para a perna? Mais na região lombar ali Mais mesmo. na região lombar. Mais na região lombar. Ok. E aí, você fez a cirurgia, só para vocês entenderem a técnica que o Eduardo usou, foi uma técnica aberta convencional, tá? Particularmente aqui no Espírito Santo era o que a gente tinha para poder fazer, né? Então, a técnica endoscópica, só para vocês poderem entender, ela começou no mundo em 2007, ela se popularizou aqui no Brasil por volta de 2010, 2012. Aqui no Espírito Santo começou a partir de 2013, 2015, então é uma técnica nova. E aí, você operou em 2009, ao longo de todo esse tempo você foi tocando sua vida. Como é que ficaram os seus hábitos de vida nessa época? Por exemplo, a parte de alimentação, de controle do peso, de atividade física, do estresse do dia a dia, como é que você ficou? Eu fiz uma mudança de vida grande nos últimos 4 anos para cá, né? Eu era mais pesado, cheguei a 120 quilos na época. Hábitos alimentares não muito saudáveis, não me cuidava muito, a verdade é essa, né? E na época andava muito de moto e tal, então vivia com aquela dor na lombar. Quando eu procurei ajuda médica, foi me indicada a cirurgia, e aí fiz toda a programação, os exames pré-cirúrgicos, tudo que precisava, agendei, fui no hospital, internei e tal, fiz a cirurgia. No dia seguinte tive alta, com muitas recomendações, porque é aberto e tal, então tive
bem deitado na cama mesmo, não podia levantar muito, etc. Tive um problema que foi segundo palavras médicas, fístula licórica, onde foi retendo líquido na parte onde foi aberto. E foi um dos momentos, assim, tirando esse de agora, foi um dos piores momentos da minha vida, assim, porque sentia dores de cabeça muito forte, tonturas, vômito. Então, as pessoas em volta de mim sofreram muito também, porque a gente não entendia, não sabia o que estava acontecendo, né? Você vê uma coisa crescendo na região da cirurgia onde foi aberto. E a intenção da gente é o quê? Cara, eu estou indo para um hospital fazer uma cirurgia para ficar bom, para ficar bem, né? Para terminar com a minha dor. Eu entrei com um problema e saí com outro. Então foi muito difícil. Só pegando um gancho, só para explicar o que é fístula licórica. O nosso sistema nervoso ele é banhado por um líquido, a gente chama de líquor, né? E aí é uma comunicação que vai da cabeça e da coluna, ou seja, é um tubo. Então todo o nosso sistema nervoso está imerso dentro de um líquido, né? E os nossos nervos também estão dentro dessa estrutura. E aí quando a gente tem uma hérnia de disco, por exemplo, é uma compressão dentro de uma estrutura neurológica que ali dentro tem líquido. Então é como se fosse uma bexiga com água dentro. A ideia é a gente fazer uma descompressão, né, sem causar nenhuma lesão dessa membrana que protege o sistema nervoso, que a gente chama de meninge. Porque ali dentro eu tenho esse líquido que vaza. Na técnica aberta convencional, ela é uma técnica que aumenta o risco maior dessas fístulas. Por quê? A gente não consegue ver muito próximo do que está acontecendo, né? Então, às vezes, isso pode acontecer. E aí, como a gravidade, ela influencia naquilo dali, quando eu estou deitado, eu tenho um tipo de comportamento, quando eu estou em pé, a cabeça de pressão aumenta lá na região lombar, eu tenho aquele abaulamento e eu tenho uma sensação muito ruim. Essa sensação ruim é uma queda da pressão dentro desse líquido no sistema nervoso, que a gente chama de hipotensão licórica. E aí você tem, às vezes, sonolenta, aquela vontade de vomitar, uma angústia. Isso. E aí você volta a deitar E melhora. Então essa hipotensão licórica é um dos sinais da fístula licórica. Então só para vocês entenderem o porquê que isso acontece. Mas vamos lá. Não, tudo bem. Perfeito. Descreveu realmente o que eu sentia. Quando eu deitava, eu sentia um conforto maior, a dor de cabeça melhorava bastante. Ao ficar de pé, era a sensação muito ruim, a cabeça começava a doer na hora. A sensação que eu tinha é que o cérebro batia na caixa craniana de tão forte que vinha essa dor de cabeça, né? Aí, com o passar dos anos, era muito raro eu ter essa dor no quadril, comecei a fazer academia, fiz dieta e tal, melhorei minha qualidade de vida. De uns 7, 8 meses para cá, muito assim, um ano para cá, comecei a ter essas dores na lombar novamente. Mudou alguma coisa na vida, por exemplo? Porque assim, a doença degenerativa da coluna, de uma maneira geral, ela evolui com alguns fatores, tá? Então, exceto quando a gente tem um trauma, ela evolui ou porque eu estou usando dessa carcaça mais do que ela aguenta, ou mais do que eu estou cuidando dela. E aí, normalmente, quando a gente começa a se cuidar, perder peso, fazer atividade física, a gente começa a ter excessos. Sim. Você percebeu que mudou alguma coisa, por exemplo, nesse último ano? Ou não? Eu percebi que mudou, sim. Até na própria academia que eu fazia. Alguns exercícios que não me incomodavam antes passaram a incomodar. Depois de conversa com os personal que trabalhava lá, o pessoal qualificado para isso, percebi que muito exercício eu fazia de forma errada também, me posicionava de forma errada, que potencializa para causar esse tipo de lesão. Na época você treinava sozinho ou com personal? Sozinho. Fui fazer um agachamento com peso, na primeira descida senti aquela pontada, na primeira. Isso já tem mais de um ano. Na primeira descida senti uma pontada. Aí, sempre gostei muito de andar, viajar de moto, etc. E moto, para quem está com essa dor lombar, é um veneno, né? Principalmente dependendo da moto, né? Sim.
dependendo da moto, um veneno. Então, eu me sinto responsável também por esse agravamento, pegava muito peso, então eu acho que eu contribuí. A gente, quando está bem, a gente sempre acha que, não, eu estou bem agora, não vai voltar, eu não preciso me cuidar, né? Tanto que essa experiência que eu tive agora com o doutor foi maravilhosa, porque nunca me foi tão bem explicado e eu nunca entendi tão fácil como eu entendi agora. E eu entendi que eu preciso ter um certo cuidado comigo também, né? Mesmo estando bem, graças a Deus, mas eu preciso ter um cuidado comigo e uma percepção de que eu não posso ter esse tipo de excesso. Senão acaba voltando. Né? Eu costumo falar com os pacientes que a doença degenerativa da coluna é uma fatura de cartão de crédito, no seu caso, com 46 anos. Então, assim, se a gente organiza uma forma de pagar e continuar com os mesmos gastos, a doença ela só piora. Então, assim, não é que eu queira que você tenha limitações, mas a gente tem que ter entendimento. Sim. Porque é aquela questão, convém ou não fazer? Né? Preciso ou não fazer, exatamente. Né? Então, assim, quando, por exemplo, e aí a gente já teve oportunidade de conversar sobre isso aqui em outros episódios, aí quem tiver interesse é só buscar na lista lá, que é o seguinte, a gente lida com uma unidade motora, que é o nosso corpo. E aí quando eu opero uma região, ou uma região já foi operada, aquela região ela se torna um ponto mais frágil. Então, da mecânica inteira, ali é o seu calcanhar de Aquiles, vamos colocar assim. Então, o Eduardo, a primeira cirurgia que ele fez foi no segmento L5, S1, e aí aquele segmento cicatriza, só que acaba que as regiões em volta, elas se tornam mais frágeis, vamos colocar assim. E aí, a gente sempre lida com postura, equilíbrio, alongamento, flexibilidade, força, composição corporal, controle do peso, ou seja, esses indicadores, eles ajudam ou atrapalham a evolução da doença degenerativa. E aí, por que eu te perguntei se você treina com personal ou não? A gente acha que é intuitivo o treino muscular. Sim. E aí, se você, por exemplo, tiver uma personalidade competitiva, isso também se torna um problema. Porque, por exemplo, às vezes você vai para academia. Eu vou te falar porque eu sou assim. Eu preciso de sempre um personal para me treinar porque eu sou assim. Então nós temos quase a mesma idade. E eu chego na academia, aí tem um cara, às vezes, mais jovem, com peso lá, fazendo. Eu falo, cara, não vou tirar aquele peso. Eu vou fazer. Só que a gente esquece que a nossa mente ela não envelhece. Isso. Só a carcaça que envelhece. E aí quando eu executo um movimento com peso acima do que eu suporto, com uma execução inadequada, a banda de tensão lá sobrecarrega. Aumenta. E aí, como eu tenho um amortecedor, eu faço um machucadinho. Sim. Aí o que a gente faz? Vai negligenciando, toma um remedinho, vai. Cara, isso é do comportamento humano. Quando que a gente para? Quando aquela dor faz com que eu não consiga respirar. É isso. Aí você fala, opa, agora eu não consigo dar meu jeitinho. Mas continua aí, vamos lá. Aí nesse período todo, né, academia, dieta e tal, sentia que algumas coisas começaram a me incomodar nesse sentido, que eu não estava podendo mais com a carga de peso que eu podia antes, etc. E eu fui ajudar uma mudança ainda, fazer uma mudança e ajudar, ajuda a pegar a geladeira, esse tipo de coisa. Eu cheguei a comprar um rack para minha casa e tal, e a minha esposa ficou impressionada porque no dia que o rack chegou, eu tinha que esperar montador, e eu sempre para frente e tal, não, vou montar. Eu montei o rack deitado no chão praticamente, de tanta dor que eu tava nas costas, assim, na região da lombar. E ela, rapaz, larga isso e tal, não sei o que, não, deixa eu terminar. É o que você falou, a gente chega num ponto que em vez da gente parar, não, eu consigo, eu vou fazer e tal, né? Negligencia esse tipo de situação e vai só piorando, né? Aí daí pra frente a dor começou a se tornar mais forte a cada dia. E eu já estava sofrendo há mais de 30 dias com dor.
tomei todo tipo de anti-inflamatório, injeção de corticoide, o que você imaginar. Eu fiz bolsa de água quente, bolsa gelada, fazia de tudo, né? Comecei a assistir uns vídeos na internet, o tal do jeitinho brasileiro, né? Vou dar um jeitinho mesmo nisso, nada de procurar médico, nada de procurar ajuda médica. Assisti alguns vídeos na internet, faz esse movimento que melhora, faz esse que melhora, tal. Nesse sentido, de pessoas que não são profissionais, não recomendo. Aprendi na marra isso daí, procure sempre um profissional. E um belo dia acordei, e de madrugada, com a perna toda doendo bastante, principalmente abaixo do joelho, aqui entre a panturrilha e a região da canela, aqui uma dor insuportável. Completamente diferente do que você estava sentindo lá atrás. Completamente diferente, muito pior, muito mais forte, assim, uma coisa horrorosa. Eu nunca tinha sentido algo tão forte assim. A sensação que eu vou descrever aqui é a vontade de você arrancar a sua perna fora. Você quer se livrar daquela dor de qualquer jeito, né? E a família em casa... Assim, depois dessa experiência, eu conversei com a esposa, eu falei o seguinte, só quem sabe é quem está sentindo. Só quem sabe. Porque você está na sua rotina, você está nas suas coisas da vida, você olha, toma um remedinho aqui, fica nessa posição que você melhora, quer uma bolsinha de gelo, né, e tal, o que é normal, né? A dor é nossa, não é deles, eles têm uma rotina, a vida deles, a gente até tenta não atrapalhar a rotina dele, não, pode ir trabalhar, me deixa aqui quietinho e tal. Aí começou a gravar muito e eu estava já há 2 semanas sem dormir. Não conseguia dormir. E, sendo bem sincero, chorava. Chorava muito. Caía no chão assim e começava a gritar minha perna, e chorava. Comecei a procurar pronto-socorro. Aí ia, tomava tramadol, voltava para casa. Aliviava. Impressionante que mesmo com a medicação a dor não sumia. Ela não sumia. Né? Eu acho que essa dor de nervo, acho que ela é uma dor mais complicada para aliviar. Não, eu vou te explicar. Pode terminar que eu te explico. Aí a dor não sumia. 1, 2, 3, 4, 5 visitas a pronto-socorro. Não sumia. Aquilo já começou a me dar uma preocupação maior do que eu já estava. Né? Porque, gente, eu estou tomando tanto de medicação e não alivia nem no período da medicação, então comecei a ficar muito assustado. Aí tem um irmão meu mais velho, veio me visitar, mora no Rio. Aí eu estava em casa deitado, ele falou assim, eu vou na academia, vamos lá? Eu tinha acabado de colocar uma bolsinha com gelo, tinha dado aquela aliviada. Aí eu moro em Jardim Camburi, na Vitória, a gente chegou no estacionamento da academia. Quando eu botei o pé no chão, veio aquela queimação e formigação. Na hora a dor veio e eu falei com ele, me deixa no hospital. E acabamos de chegar, cara, eu falei, me deixa no hospital. Aí me deixou no hospital, mais uma medicação, voltei para casa. Não cheguei a fazer exercício nenhum, nada. Aí na mesma noite, acordei a família toda gritando, literalmente assim, gritando de dor, uma coisa insuportável. Eu me emocionei muito no hospital depois que eu saí, porque eu lembrava, mesmo de alto em casa, eu chorava em casa assim, de lembrar do que eu sentia. Aí ele chegou no quarto, minha esposa colocando a mão em mim, assim, ela começou a chorar junto, porque eu estava gritando, literalmente gritando. Aí ele, não vai ter jeito, vai ter que ir para o hospital. Tem que ir para o hospital. Aí eu falei bem assim, eu vou amanhã, daquele jeitinho nosso de novo, tentando colocar a bolsa de gelo e tal. O que aconteceu? Eu acordei pior ainda. Então foi uma pior assim, muito rápida. Sequência. Nesse dia me deu um estalo, eu falei assim, cara, eu vou para pronto-socorro, mas só saio de lá depois que eu ouvi a opinião de um neurocirurgião, porque eu não tenho solução isso aqui. Aí fui para o Meridional, né? Chegando no Meridional, e você fica naquela angústia, porque a sala cheia e você com aquela dor e ninguém entende o que você está sentindo, né? Sorte que teve o Guilherme lá, que estava acho que na triagem do dia, olhando, acho que só de ele olhar para mim, ele, cara, esse cara tá no desespero. Aí pediram para me internar, aí daí para frente... Então assim, só para te ajudar a entender algumas coisas. Primeiro, como a dor é uma experiência neurosensorial, é o que você está falando, você que sente, e é difícil as pessoas terem essa experiência, só você que está sentindo isso. E aí assim, é angustiante um não profissional da área da saúde
passar por isso, mas também a gente vem percebendo a banalização dessa dor especificamente pelos hospitais, pelos profissionais da área da saúde, tanto que você procurou vários hospitais e ninguém deu o devido valor. Não. Um dos projetos que a gente implementou, e aí hoje a gente tem a operação de 2 hospitais, que é o Meridional da Serra e o Meridional Vitória, que consta, né, esses 2 projetos, que é exatamente um atendimento para a doença da coluna. Então, o paciente que ele tem dor na coluna, existe uma equipe, o Guilherme é um dos membros da equipe, mas tem toda a nossa equipe, que avaliam o paciente por conta dessas dores, porque não tem como banalizar, não tem como você inventar aquela dor que você estava sentindo, né? E aí uma dor dessa que faz você ir a pronto-socorro várias vezes, toma remédio e não resolve, ela é um sinal de alerta que tem alguma coisa errada. E isso tem que ser um alerta para o profissional da área da saúde que te atendeu, para o fisioterapeuta que for mexer em você, para o educador físico, para a família, para todo mundo. Fala, cara, olha só, eu tinha um Eduardo e esse Eduardo cada vez mais está com mais dor, mais limitação, ou seja, tem uma coisa errada. E aí eu preciso internar, fazer uma analgesia, mas por que que a dor não zera com remédio num contexto desse? Porque o nervo ele é uma estrutura elétrica, é um fio. Então ele dói ou porque eu tenho uma doença do próprio nervo, por exemplo, uma neuropatia do diabetes, quimioterapia, bebida alcoólica, por exemplo, ou eu tenho uma abraçadeira que aperta o nervo travando, como uma hérnia de disco, ou eu tenho o processo inflamatório que aquilo gera, igual quando eu tiro um dente e no outro dia a cara toda está inchada. O remédio, ele age no processo inflamatório. Então, se eu te dou um remédio, mesmo muito forte, e ele não zera a dor, o que que significa para mim? Que existe um componente não inflamatório que está causando aquilo dali. E aí você fala, opa, tem alguma coisa aí que eu preciso ver o que que é. Então, o que que foi feito em você? Tentou-se amenizar a dor do jeito que fez, e foi feita uma imagem para a gente poder identificar o que que era aquilo dali. Por quê? Você tinha uma imagem um pouco mais recente que não era compatível com esse sintoma que você tinha. Sim, imaginei. Né? Então, a gente tinha o local que foi operado lá atrás. Normalmente, esses pacientes eles evoluem com uma condição que a gente chama de degeneração do segmento adjacente, ou seja, o que está perto tem sobrecarga. Só que essa degeneração não era compatível com esse nível de exame. Então a gente sempre correlaciona o seu sintoma com o que eu estou vendo, precisa bater. Porque a ideia é que eu consiga identificar qual é o espinho da árvore que está te incomodando. Eu não consigo cortar o galho inteiro. Sim, sim. E aí a gente repetiu a ressonância magnética e viu que tinha uma grande hérnia de disco comprimindo um nervo próximo daquela região que foi operado lá atrás, que era completamente compatível com seus sintomas. E aí, quando eu tenho uma hérnia volumosa, refratária ao tratamento analgésico, com essa limitação funcional, a gente optou pelo tratamento cirúrgico, né? E aí, a cirurgia, só para vocês poderem entender, foi feita por uma cirurgia endoscópica. Então é um portal de menos de 1 centímetro, comparando com a cirurgia anterior que foi feita, que é um corte mais ou menos de uns 10 centímetros. Só que a beleza da cirurgia não está no tamanho do corte, e sim o que a gente consegue fazer através desse portal. Porque aí é onde eu consigo ver o local que eu quero operar de perto. Então eu pego aquele espaço de mais ou menos 3 por 3 centímetros e eu magnifico ele 15 vezes. Então eu consigo, dentro de uma tela, olhar lá dentro de você e trabalhar com essa precisão. E aí a cirurgia, mesmo em regime de urgência, transcorreu tudo bem. Uma coisa que me chamou muito a atenção quando você chegou na sala cirúrgica, e aí os membros da equipe já tinham me relatado isso antes, existe um sinal quando a gente tem a compressão do nervo, e aí a compressão é na coluna, mas a dor irradia para a perna, igual a fiação normal.
E às vezes esse nervo ele está tão esticado e tão apertado que a dor é espontânea. Então você tinha um sinal na perna direita que era uma dor espontânea. Sim. Você tinha uma dor 24 horas. E se eu fizesse algum movimento, essa dor que já era ruim piorava muito. E aí eu queria que você contasse para nós, e aí por isso que eu quis que você viesse tão cedo, porque senão a gente esquece isso. Você dormiu de um jeito e acordou de outro jeito. Cara, como é que foi acordar dessa forma? Você pós-cirurgia? Uhum. Não dá para explicar. Porque o que você pede todo esse período é para a dor sumir. Então, quando eu acordei no pós-cirúrgico, assim, a primeira coisa que você vem na mente é: cadê a minha dor? Sumiu. Não tem palavras para dizer o tão maravilhoso que isso é, dessa dor ir embora. Eu negligenciei muito, depois eu percebi que o próprio corpo da gente dá sinais. O que acontece? O dedão do pé direito, na lateralzinha dele, começou a aparecer uma manchinha, tipo como se fosse um calo. Uhum. E toda vez que eu tocava ali, estava dormente. Toda vez estava dormente, aquele pontinho ali. Depois o dedo começou a ficar dormente, só o dedão. Chegava do trabalho em casa, aquele dedão dormente ainda, né? Então depois eu percebi que é o que você falou, devia estar tão esticado que vai até a ponta, né? Mas aí voltando, quando saí, entrei no quarto, minha esposa estava aguardando no centro cirúrgico ali na saída, ela até ficou um pouco preocupada porque parece que demorou um pouco a mais. Eu acho que não de correr risco, mas assim, tinha muita coisa para fazer. Claro. Né? Então o período da cirurgia foi um pouco mais estendido, mas assim, pela minha expressão já dá para perceber que não tem nada que pague você se livrar de uma dor tão forte que parece que não tem solução. O que dava em mim, sendo bem sincero, assim, é desespero. Eu ficava desesperado, porque você não consegue controlar. Não é uma dorzinha muscular que você toma um anti-inflamatóriozinho aqui e resolve e tal, você está bem e tal. Né? Foi muita alegria, assim. E o interessante, Eduardo, por isso que assim, eu agradeço você ter vindo para a gente discutir isso, é que assim, é um tipo de desespero que é o que você falou, cara, você já teve vontade de arrancar a perna fora. Aí imagina. E não é força de expressão. Não, sim. Realmente. E o problema não está na perna, o problema está na coluna. Então imagina, você, é isso que a ideia que as pessoas precisam entender, que assim, quando a gente opera uma hérnia de disco, eu não estou operando pela hérnia, eu estou operando pelo nervo. A minha preocupação é salvar o nervo. Porque o que acontece? Quando eu não opero, por exemplo, um paciente como você, suponhamos que em teoria a gente conseguisse inibir a sua dor e eu deixasse a hérnia ali. Essa hérnia, com o tempo, o próprio organismo vai absorvendo, porque é um tecido que está num lugar que não era para estar. Então o próprio organismo faz o processo inflamatório de reabsorver. Só que nisso, por que você estava tendo sintoma do nervo? Porque ele estava sendo extremamente apertado. Então, é um nervo que está morrendo. E aí, se eu deixo aquilo muito tempo, mesmo que a hérnia reabsorva, eu vou matar o nervo. E aí eu posso ter sintomas desse nervo morto. Então, eu posso ter uma fraqueza absurda na perna, porque existem outros nervos que inervam a perna também. Mas eu posso ter uma dor do nervo, como se fosse uma queloide do nervo que fica dando choque, que a gente chama de dor neuropática. E isso tudo quando demora muito, por exemplo, para operar um caso que precisa ser operado. Então, assim, hoje, se a gente não encarar a dor da hérnia de disco, a dor ciática, como uma coisa importante, porque imagina, estava causando uma limitação importante, cara, num cara de 46 anos de idade. Se você for pegar, vamos colocar, você falou que tem quase um ano que você fez aquele movimento na academia lá atrás. Ou seja, foi um ano da vida que ficou tudo meio mais ou menos. Bem mais ou menos. Bem mais ou menos. Bem mais ou então, menos. assim, nesse intervalo,
você teve uma área cega, por exemplo, que a gente não sabe o que aconteceu na coluna lá atrás. Se eu pudesse, por exemplo, ter feito uma ressonância sua lá atrás na academia, cara, talvez lá tivesse acontecido alguma coisa, que aí, como a gente lida com questões mecânicas, eu sempre tenho que ter uma explicação matemática porque está acontecendo, porque quando eu não tenho essa explicação objetiva do que está acontecendo, eu começo a perder o entendimento do que está acontecendo. Sim. E aí você começa a ficar descrente do que você está sentindo. Porque se eu chego para você e falo bem assim, o que você tem não é nada. Você fala, cara, como que não é nada? Se eu que estou sentindo. Se é você que está sentindo. Sim. Só que quando a gente lida com uma dor do nervo, é por isso que eu preciso do sintoma que você está sentindo, a sua queixa, o exame físico daquilo, mas o exame de imagem que confirma aquilo dali. O único exame que no seu caso a gente não conseguiu fazer por conta do contexto, do centro do pronto-socorro, da urgência e tudo, é um exame que ajudaria também, isso depois a gente vai fazer para frente para acompanhar isso, que chama eletroneuromiografia, que é o exame para a gente ver o nervo. Igual o multiteste de eletricista, para eu ver diferença de potencial de condução, porque é onde eu consigo avaliar como é que está esse nervo. Se ele está levemente machucado, moderadamente machucado, gravemente machucado, se ele está em recuperação, se aquilo já cicatrizou. Então isso tudo são ferramentas que a gente tem para tornar aquela dor que você sente um fato real. E aí é onde a gente vai articulando isso. Eu pós-cirurgia, né? Estou com quase 15 dias de alta. Eu acredito muito no que você falou em relação ao nervo bem machucado. Por quê? A dor foi embora, né? A fraqueza na perna normal, eu sinto um pouco, né? Mesmo após cirurgia, um pouco de fraqueza na perna. Aquela dor lateral aqui não dói, mas eu sinto um desconforto na região ainda, um desconforto, né? Às vezes dá uma dorzinha aqui e tal, mas assim, cara, nem 0,1% do que era. Mas eu percebi que o meu pé ainda, principalmente o dedão, onde eu reclamava, colocando o dedo no meu dedão esquerdo, eu tenho força para levantar. No direita, a sensibilidade voltou, eu consigo senti-lo quando eu toco nele, só que eu não tenho força nele. Ele está fraco. O que acontece? O próprio pé em si assim, está fraco. Quando a gente opera, e aí esse alinhamento de expectativa ele é sempre importante, porque o fato de ser uma técnica minimamente invasiva, às vezes é banalizada como se não fosse nada, né? O que a gente observa? A técnica endoscópica e a técnica cirúrgica, de uma maneira geral, ela serve basicamente para duas coisas. Para o alívio da dor e para evitar que a doença piore. E aí, o que faz melhorar? O tempo. Porque dependendo do grau de lesão que eu tenho antes da cirurgia, se eu tenho um nervo, por exemplo, levemente machucado antes da cirurgia, ele vai recuperar mais rápido do que um nervo gravemente machucado antes da cirurgia. E aí o que a gente observa? Das funções do nervo, ele transmite a dor, a sensibilidade, a força. O que mais demora? A força. E aí o nosso nervo, dentro de todas as estruturas que a gente mexe na coluna, a gente mexe na pele, na musculatura, nos ossos, nas articulações, para descomprimir o nervo. O nervo é o que mais demora. Então a cicatrização de um nervo, ela finaliza entre 6 meses e 2 anos depois da cirurgia. Então nesse intervalo inteiro, o que a gente tem que fazer para surfar essa possibilidade de melhora? Você já tem a idade a favor, porque se você tivesse 80 anos, a taxa de recuperação é diferente de quem tem 40. Evitar os excessos, porque a gente lida com sobrecarga. Então, como a gente trabalhou já, teve um segmento que foi operado, agora um outro segmento foi operado, então a sobrecarga ela é uma condição que a gente precisa evitar. Então você conhecer os seus limites é a base do jogo. E o fortalecimento. Então hoje, postura, equilíbrio, alongamento, flexibilidade, força e principalmente com supervisão. Porque qual é o problema maior? Quando eu não tenho supervisão, porque a supervisão ela vai ajudar você em duas coisas. Uma,
na execução adequada e 2, no autocontrole. Porque, às vezes, quando o sangue esquenta, cara, você vai fazer. E, às vezes, não é necessário aquilo dali naquele momento. Você se sente mais forte, mais capaz, né? Exatamente. Então, assim, hoje, dependendo do tempo de treino que você tiver, vai ter um momento que, por exemplo, o seu treinador, ele vai limitar o seu excesso. Então, às vezes você dormiu mal, então ele vai ajustar seu treino depois. Sim. Às vezes você vem numa semana de trabalho mais corrida, o cara vai ajustar. Porque se for da sua cabeça, você vai falar, cara, eu sou capaz de fazer e beleza. É importante relatar também, né, tudo que você passou e tal, para ele ter conhecimento. Assim, é esse ajuste, porque cada vez mais a gente está vivendo mais. Só que a ideia é que a gente viva com performance. Claro. Porque se a gente for pegar a evolução cronológica nossa, nós estamos agora em 2025. A expectativa de vida do brasileiro, do homem, em média 75, 80 anos. Uhum. Em 1940, era 40 e poucos anos. Então, quando, por exemplo, os nossos avós falavam bem assim, eu vou lá tomar um café na casa do velho Eduardo. Cara, era um cara da sua idade. Sim. Entendeu? Então você não precisava fazer muita coisa, porque você já estava nos 45 do segundo tempo. Hoje não. Hoje, se eu chamar você de velho Eduardo, nós vamos arrumar uma confusão. Só que o tempo cronológico é o mesmo. Sim. Então, se eu não cuidar da carcaça que executa a atividade, eu vou ter sobrecarga. É aí quando a chave vira. Porque se hoje a evolução natural é eu perdendo massa muscular e ganhando gordura, essa é a evolução inexorável do tempo. Uhum. E aí imagina, eu te conheci num contexto. Hoje você já está muito melhor do que quando eu te conheci. Se daqui a 5 anos você estiver mais leve, mais forte do que você está hoje, mecanicamente você está mais jovem. Sim. Então a ideia nossa é que a gente faça esses ajustes, por quê? Uma vez que eu tenho a hérnia de disco, eu posso ter outras vezes? Pode, você é um exemplo vivo disso. Sim. Só que qual é a melhor forma que a gente tem hoje? Claro que a medicina ela vai evoluindo muito, então a gente usa do que eu tenho de mais moderno. É eu encarar a doença da coluna igual eu faço revisão de carro. Tem itens de segurança que nós vamos acompanhar sempre. Então daqui a um tempo nós vamos fazer alguns exames de imagem para eu certificar que a cicatrização está tudo ok. Depois de um tempo nós vamos fazer exames de acompanhamento, mesmo que você não sinta nada, para eu entender como é que está a evolução. Porque aí eu quero criar uma curva de envelhecimento da coluna. Então eu quero ver você com 47, com 48, com 49, com 50. Por quê? Se, suponhamos, você com 60 anos tem um outro problema. Aí o que eu vou fazer? Olha, vamos puxar, ver como é que o Eduardo estava com 59, que estava ok, né? E vamos ver o que tem de mais moderno naquele momento para tratar aquele problema. Legal. Então a efetividade ela se torna muito maior. Porque se você for pegar, de 2009 a 2025, nós tivemos um gap temporal grande. Então a gente não sabe o que aconteceu ali dentro. Entendeu? É diferente quando eu vou criando essa curva de performance. Legal. E aí esse conceito, ele não é um conceito novo, né? Só que a gente trouxe isso do atleta de alto rendimento para pessoas comuns como a gente. Porque aí, às vezes, você é um atleta de alto rendimento na sua vida profissional, por exemplo, na sua vida pessoal, você só não se aposenta com 30 anos de idade. Entendeu? Então, assim, quando a gente entende isso, a gente fala, cara, dá trabalho dependendo da velocidade de cruzeiro que é agradável para a sua personalidade. Bacana. É esse autoentendimento que é difícil. Porque se hoje a sua velocidade de cruzeiro da vida for 100 km por hora, eu vou falar, Eduardo, um chassi de Corolla você aguenta. Agora, se for 200 km por hora, não, cara. Você vai trabalhar em sobrecarga mesmo sendo um Corolla. Aí ele é um carro bom? É, mas depende para quê? Você não vai correr no GP com ele, por exemplo. Então, quando a gente entende isso, porque você não consegue ter uma personalidade diferente. Só que você consegue adaptar a mecânica para fazer o que você quer fazer. Claro. E aí entra a parte difícil, que não é uma visão óssea, e sim uma visão comportamental. É o entendimento da idade.
O entendimento das suas limitações, É né? essa, Você entender. É isso que até é difícil. Onde você pode ir. Entendeu? Porque uma pergunta que você sempre vai se fazer é, cara, o que eu posso fazer a partir de agora? E aí, essa é uma pergunta que, óbvio, a gente não tem uma fórmula mágica para responder, só que a pergunta que a gente tem que se fazer é, primeiro, convém ou não fazer? Porque, por exemplo, se você chegar para mim e falar, Daniel, eu preciso salvar uma vida, eu vou falar, Eduardo, cara, resolve, volta que a gente dá um jeito. Agora, você vai inventar a moda de fazer um negócio que, cara, não é para você. Sei lá, você vai ajudar numa mudança de novo. Tô fora, eu falo, cara, paga alguém. Paga alguém. Mesmo que você seja capaz, Sim. mesmo que você tenha força, mesmo que você tenha um conhecimento, bem, tudo. Sim. Aí você fala, cara, eu posso perder tanta coisa por um deslize que, bicho, não vale a pena. Não vale a pena. Quando a gente chega nessa mudança de chave, por quê? Por que eu quis trazer você fresquinho com isso? Porque essa sensação ruim você vai esquecer. Daqui a alguns anos, da vida, o próprio cérebro faz a gente esquecer. O que é traumático a gente esquece. Sim. Então, por exemplo, daqui a 5 anos, quando você pegar esse vídeo e olhar de novo, você vai lembrar, porque é você que está falando, mas você já vai ter esquecido essa sensação ruim. Sim. Por quê? Quando eu te conheci no hospital, que eu quis te visitar antes da cirurgia, você me recebeu chorando, cara. Foi. Entendeu? Porque você estava com uma dor espontânea. E aí, eu imagino como é que, por exemplo, a sua família te vê você chorando espontaneamente. Cara, ninguém entende nada. Ninguém entende nada. Ninguém entende nada. Entendeu? E do dia pra noite você não tá chorando mais, é fácil demais falar, ó, é maluco. Nossa. É maluco. Entendeu? Literalmente. E só quem teve aquele espinho lá apertando o nervo sabe que, cara, tira com a mão. Tira com a mão. E aí é exatamente essa ideia que hoje a gente tem tecnologia avançada para a doença da coluna. Porque ainda a gente tem essa mentalidade de que, ixi, cara, operou a coluna e já era. Imagina. Não, desde a primeira vez que eu fiz, incluindo essa agora, os médicos da família, né? Ah, não pode andar mais de moto, ah, não vai poder mais fazer academia, ah, não sei o quê. E é o contrário, né? Eu preciso fortalecer a musculatura aqui para dar sustentação, né? Eu aprendi isso, entendeu? E isso em cima das limitações que eu tenho pela idade, etc. E tal. Mas eu preciso. Meu intuito, às vezes o pessoal fala, resolveu fazer academia porque eu quero envelhecer bem. Mas a ideia é essa. Eu quero amarrar o meu cadarço quando eu estiver velho, entende? Eu quero poder fazer as coisas sozinho. Nos últimos, vamos colocar 15, 20 anos, isso é recente, tá? A gente conseguiu entender que a estrutura muscular que a gente tem é a poupança do envelhecimento. E aí, se você chega hoje com 46 anos, faltando estrutura muscular, não tem como você chegar com 60, 70, 80 bem. Que te falta agora. Sim. Só que o músculo, ele é uma estrutura que ele depende do esforço nosso para desenvolver. E infelizmente, ou felizmente, né, porque eu acho que você tem que participar do seu destino, não vai existir um remédio para criar músculo. Sim. Existe coisa para criar gordura. É só você não fazer nada que vem. E aí essa desproporção mecânica já é um problema. Sim. Porque se você carrega em si mais peso do que a carcaça suporta, isso já é uma sobrecarga. E aí se você pega essa estrutura já em sobrecarga e executa uma tarefa com carga e pouca ergonomia, você aumenta a sobrecarga. Então, é esse ajuste que a gente vai precisar ter, porque aí é onde a gente vai conseguir ter qualidade de vida. É essa que é a questão. Então, a ideia de saúde, a gente evoluiu nisso também. Uhum. Porque hoje já não cabe mais eu falar saúde é ausência de doença. Não é. Você tem que ter qualidade de vida. Claro. Porque o que adianta eu falar para você bem assim, olha só, você não tem uma hérnia de disco mais. Mas, cara, sua vida é ruim. Então, quando a gente lida com essa questão de performance, você vê que precisou o raio cair 2 vezes no mesmo lugar para a chave virar. Eu não quero terceiro. Entendeu? E aí, com a tecnologia,
a gente vem percebendo, e eu acredito que nos próximos 5, 10 anos, a gente já vai ter isso numa prática mais ampla. A gente não consegue regenerar um nervo, ou a gente não conseguia regenerar um nervo, tá? Então, a ideia do nosso tratamento da doença degenerativa é não evitar que isso piorasse, ou seja, estagnar. Só que hoje a gente está vendo que existem formas de eu regenerar o nervo. Só que para isso eu preciso não ter nada que aperte, por isso que o hábito de vida é tão importante. E aí essas substâncias que têm capacidade regenerativa, os trabalhos eles vêm mostrando que eu venho conseguindo regenerar. Ou seja, é possível que ao longo do tempo você vá conseguindo viver mais e melhor do ponto de vista de estrutura de coluna? Sim, porque você vai fazer a sua parte do jogo e eu vou usar da tecnologia para regenerar o que já aconteceu para trás. Aí começa a fazer sentido. Eu achei assim, eu acho, né, que essa técnica veio para abençoar a vida do paciente. O meu cunhado foi me visitar, eu lembro das palavras dele depois de 2 dias, a primeira noite bem formigando as pernas, o que era natural e tal. Com 2 dias ele chegou lá em casa, eu estava de pé. Ele, cara, é o Wolverine agora, cara? Que eu achei que você ia estar deitado e não ia ficar uma semana sem poder botar o pé no chão. Eu falei, não, já estou de pé. Já sento para almoçar, para jantar, tomo banho, volto lá dentro, não fico muito tempo ainda. Ele, cara, na hora que eu levantei a camisa e mostrei para ele, cadê o corte? Então, assim, a técnica, início da primeira, maravilhosa, né? A cirurgia endoscópica, ela, cara, ela mudou a forma da gente encarar a doença da coluna. Ela, porque era o que a gente tinha, então não tinha o que fazer. Só que quando veio a técnica endoscópica, hoje a gente consegue operar pacientes que até então a gente não operava. Então, por exemplo, eu tive o prazer de usar a técnica endoscópica para operar uma mulher de 94 anos. Nossa. Cara, né? Ou você operar pacientes com muitas comorbidades que não conseguiriam fazer uma cirurgia aberta. Ou às vezes você operar pacientes com uma obesidade muito importante que eu não ia ter material para poder fazer. Então, assim, tem pessoas que a gente vem conseguindo mudar a vida com essa técnica, mas as pessoas que não estão nesse grupo também se beneficiam. Você entendeu? consegue abranger para vários perfis diferentes de paciente, né? Obviamente que assim, como qualquer técnica, ela depende de uma curva de aprendizado, de treinamento, de dedicação. Então, existem centros de treinamento, hoje existem cursos que você faz. Então, assim, é um aprimoramento constante e é uma técnica que ela vem sendo desenvolvida. Então, hoje, tem contribuições de todas as unidades da federação, né? Hoje o Brasil é um dos grandes centros no mundo em cirurgia endoscópica, né? Então, assim, é muito bacana ver que a gente vem conseguindo contribuir com isso também, né? Então, hoje, eu tenho o prazer de fazer parte do grupo dos professores da pós-graduação da USP de Ribeirão Preto, exatamente para falar de cirurgia endoscópica, sendo capixaba, então é um orgulho muito grande. Bacana. E aí poder oferecer isso aqui é legal, entendeu? Porque você consegue ver que antigamente o paciente precisava sair daqui e ir para fora, e hoje a gente consegue fazer isso numa qualidade tão boa quanto a gente faz isso em outro lugar. Mas fico muito feliz da nossa equipe poder ter ajudado você, tá, Eduardo? Eu agradeço demais você ter se disponibilizado a vir aqui contar um pouquinho da sua história. Se eu estiver ajudando, o conselho que eu dou é não negligencie o seu corpo, os sinais que ele dá. Eu sei que a gente tem profissionais de todas as áreas com qualidade e sem qualidade. Eu cheguei em pronto-socorro onde o médico nem olhou na minha cara, só passou o remédio, olha, vai para casa e toma isso daqui. Então agradeço muito a sensibilidade de vocês lá no hospital também, de olhar para mim, para não sentir o que eu estava sentindo, mas perceber a dor, que eu supor, não, cara, esse cara tá sofrendo demais aqui, vamos ajudar, vamos salvar, vamos tirar essa dor desse rapaz aqui. Então eu sou muito grato, sim. Vou fazer até um agradecimento ao pessoal do hospital também, do Meridional ali da Serra, foi muito bem atendido, né? Não tenho do que me queixar lá. Todo dia ia alguém conversar comigo para sentir como eu estava, perguntar o que eu estava sentindo, se tinha melhorado, se não, e etc, né?
Então, assim, muito grato, agradeço mesmo, e quem estiver passando por isso, procure ajuda profissional, não vai assistir videozinho de internet igual eu vi, não vai tentar resolver por conta própria. Aquilo que eu falei mais cedo, né, o corpo da gente ele dá sinais, então procure ajuda profissional, porque tem solução e você vai se livrar da dor. Meu amigo, Tá muito bom, obrigado, nada, tá? que Excelente isso. recuperação, Que isso, eu que tá? agradeço a oportunidade. E conte com a gente o que precisar, Claro. tá? Pessoal, eu agradeço muito quem ficou com a gente até agora. Obviamente que aqui é um pedacinho de uma história de vida. Talvez isso não seja o seu diagnóstico, mas mostra pra gente como é importante você ser avaliado por um especialista daquilo dali. Então, a automedicação já é um problema, o autotratamento é um problema, então procure um especialista, porque a gente já mostrou aqui várias vezes, o sucesso do tratamento, ele vem do diagnóstico correto e o tratamento adequado para aquilo, porque é possível a gente viver sem dor, é possível ter qualidade de vida, mas a gente tem que começar com um passo correto, tá? Então até o nosso próximo encontro.